Nessa aula, vamos entender como os grandes eventos internacionais, como Copa do Mundo, Olimpíadas, a COP30 em Belém, influenciam a economia, a política, o meio ambiente, a sociedade e o espaço geográfico onde esses eventos são realizados. Vamos discutir as vantagens e desvantagens de sediar mega eventos. Também nós vamos relembrar do primeiro grande evento que virou um espelho, que virou uma tendência no mundo, que foi Barcelona 1992. Os impactos do legado da Copa do Mundo 2014 no Brasil, das Olimpíadas do Rio em 2016 e discutir um pouco sobre a COP30 em Belém, que coloca a Amazônia no centro das discussões climáticas globais. Será que parte das críticas feitas contra a COP30 não tem uma dose de preconceito, má vontade, xenofobia e partidarismo até da grande imprensa brasileira? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aqui é o Prof. Eligel e bem-vindos ao canal Geografia em Tudo. Gente, esse daqui é o episódio 21 da nossa série de atualidades. Vamos discutir um pouco sobre a COP30 e eu quis trazer um detalhinho, porque nós temos muitas discussões, às vezes críticas, algumas fofocas até. Ao invés da gente falar o que está sendo feito na COP30, nós discutimos algumas coisinhas de, como nós chamamos assim, pormenores para tentar minar esse grande evento que está acontecendo em Belém do Pará. E é interessante que esse evento está acontecendo longe do eixo Rio-São Paulo. Lembra que nós tivemos uma grande reunião chamada Eco 92 ou Rio 92. E agora uma série de críticas dos próprios brasileiros e da imprensa brasileira contra algumas coisas que estão ocorrendo, né, na COP30. Não esqueçam de ver também que nós temos uma aula só sobre COP30 e discutindo o objetivo dessa reunião aqui no Brasil e na linda, maravilhosa Belém do Pará. Bom, primeira coisa, quais são as vantagens que nós temos quando nós realizamos esses grandes eventos em uma cidade ou em um país? Por exemplo, nós temos um impulso econômico com geração de emprego, de renda, turismo e consumo, é inegável. Ou nós temos uma visibilidade e atração de novos investimentos. Nós também temos alguns desenvolvimentos de infraestrutura. Por exemplo, às vezes eu tenho que construir um BRT, um saneamento básico, um canal, remodelar um porto, remodelar o aeroporto. Se não tivesse o evento, poderia demorar muito tempo. Agora, com um dinheiro do governo federal, do governo estadual, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, eu posso fazer esses investimentos de modo mais rápido. Então, é uma vantagem, né? Eu alinho todos os entes federativos para fazer esses investimentos. Nós também temos uma modernização urbana, uma possível legado duradouro dessa modernização urbana, benefícios sociais, que são intercâmbio cultural, quando nós realizamos uma Copa do Mundo, uma Olimpíadas e também a COP30, assim, pô, que legal, é o Brasil que está fazendo isso. Nós temos um orgulho, né? Uma união para ter um orgulho nacional. Fortalece esse sentimento de pertencimento e união da população. Deveria. E tem um legado de sustentabilidade. Nós vamos formar infraestruturas e capacitação de novas estruturas e qualificação profissional. No caso da COP30 em Belém, agora em 2025, agora em novembro, o foco em sustentabilidade urbana, inovação ambiental e valorização da Amazônia, nós temos isso daí, a valorização do patrimônio, né, da nossa Amazônia, de Belém para o mundo. Isso aqui é muito interessante, gente. São essas as grandes vantagens. Então, coisas que demorariam para acontecer, podem acontecer de modo mais rápido, porque o governo federal, empresas brasileiras, a iniciativa privada, está com todo o olho no local só. Então, isso potencializa os investimentos, que talvez nunca aconteceriam. Mas também nós temos, não podemos passar pano, existem as desvantagens. Por exemplo, algumas desvantagens econômicas. Sempre tem um estouro de orçamento e dívidas, a infraestrutura subutilizada, às vezes eu faço uma coisa muito grande, né? Vira aquele elefante branco, como nós falamos, e depois não é utilizado. Obras que são só para mostrar e não tem um real direcionamento para a saúde, educação e para a população usar posteriormente. E tem esses benefícios temporários, né? Que são aqueles empregos para o turismo, para o comércio, uma coisa, ou para serviços no evento. Então, às vezes, tem essa coisa efêmera. Outra coisa, podemos ter deslocamentos, gentrificação em algumas áreas. Nós temos um trabalho precário.
né? Então, por exemplo, na Copa do Catar teve muito trabalho precário. Opa, algumas denúncias na construção também dos estádios na Copa de 2014, assim por diante, tá? E um pouco baixo legado social, né? Então fica uma melhoria restrita, só criando umas ilhas para os turistas verem. Né? Também temos problemas ambientais, alta emissão e degradação, de degradação dos ecossistemas. Nós temos obras temporárias, geram entulho, consumo excessivo de recursos, e nós temos, às vezes, falando de clima, nós temos algumas contradições climáticas, né? Mesmo eventos assim, que é a COP30, exigem a neutralização do carbono, mas mesmo assim nós geramos mais ainda a emissão de carbono, tudo bem? Nesses mega eventos nós trazem a visibilidade, prestígio, mas tem os custos aí. Fora também, né, gente, quando nós temos muitas denúncias de corrupção. Aconteceu na Copa 2014 e 2016. Então, nós temos que ver depois, não é só ter a denúncia, eu tenho que comprovar essas denúncias. Então, às vezes eu crio um clima de denuncismo barato e às vezes não é nem por causa da COP, nem por causa da Copa, nem por causa da Olimpíada, mas para a imprensa é bom vender isso às vezes para falar assim, tá tudo corrupção. Às vezes não é, gente, tá bem? Às vezes não é isso, tá bom? Nós temos que falar um pouquinho da Olimpíada de Barcelona, que foi meio que um modelo. Foi a primeira vez que uma Olimpíada fez uma grande revolução numa cidade. Por exemplo, quando tinha Olimpíada e Copa do Mundo anteriormente, se preocupava mais com a praça esportiva do que com a cidade. A Olimpíada de Barcelona foi esse marco na história dos mega eventos. 1992, as Olimpíadas transformaram Barcelona em um modelo mundial de planejamento urbano, mostrando que um mega evento pode gerar requalificação econômica, social e territorial. Então, isso aí foi um exemplo para planejamento urbano, para arquitetura, né? Arquitetura e urbanismo, e até na geografia inaugurou um negócio chamado Geografia dos Esportes, porque teve esse impacto dos esportes, um motivo dos esportes para melhorar ou para modificar o ambiente urbano, tudo bem? E as principais transformações foram requalificação portuária, tanto é que as docas em Belém é uma ideia vinda de Barcelona, uma coisa interessante, tá? Então, a primeira vez que teve essa refuncionalização, o termo da geografia econômica, para as docas antigas, né, ou para a região portuária, veio de Barcelona, coisa interessante. Também, o David Harvey fala um pouquinho lá que Baltimore também fez isso, essa refuncionalização, mas também teve muita gentrificação, mobilidade e integração, expansão do metrô, ônibus, avenidas, ligando os bairros antes isolados em Barcelona, espaços públicos verdes. Também nós tivemos um legado interessante, planejamento com uso futuro, sem elefantes brancos em Barcelona. Mas lembra, gente, que Barcelona é uma das cidades mais visitadas do mundo, tá bom? Teve um crescimento econômico e cultural. Teve um legado também, gente, que a Espanha vira uma potência olímpica em muitos esportes, se desdobram e ficam um sucesso para a Espanha pós-Olimpíada de Barcelona. Isso é muito interessante, tá? Então foi um grande evento. Quando fala de Olimpíada de Barcelona, tem esse modelo para o resto do mundo, tá bom? Quando a gente fala em um grande evento, também tem um lado geopolítico, tá, gente? O esporte ou essas reuniões ambientais têm esse poder de imagem global. Os grandes eventos, principalmente os esportivos, como a Olimpíada e Copa do Mundo, são instrumentos de geopolítica de soft power, né? Aquele usado para mostrar como eu cresci, como eu estou, tudo bem? E pode projetar o poder e modernidade do cenário internacional. Por exemplo, a Olimpíada de Seul, para Seul, na Coreia do Sul, foi usado assim, ó, sou um tigre asiático, estou virando desenvolvido, 1988, tá bom? Melhorar a imagem, afirmar identidades nacionais e transformar o esporte. Às vezes também tem esse lado, né, gente? Ao invés de ter guerra, eu tenho conflitos e tensões políticas dentro de uma Olimpíada, dentro de uma Copa do Mundo. Então lembra que o evento esportivo, o grande evento, também reflete e acontece na geopolítica mundial. Né? Os mega eventos esportivos são mais do que competições, são espelhos da política mundial. Cada edição reflete um momento histórico, as disputas de poder, as narrativas que os estados querem projetar. Isso é muito interessante. E também, gente, para grandes eventos também do meio ambiente, isso vai acontecer, tá bom? Por exemplo, nós estamos falando muito da COP30 que o principal emissor ou
o principal país que emite gases poluentes que potencializam o efeito estufa e a mudança climática, os Estados Unidos não estão participando por uma questão ideológica do Trump, mas alguns governadores de estado, especialmente o estado da Califórnia, está participando da COP30. Olha que coisa interessante, quer dizer, o governo federal americano participa e deixou o próprio governador da Califórnia falou o seguinte: olha, os Estados Unidos aí deixaram a China como líder agora da questão ambiental. Nós tivemos a utilização de grandes eventos, muitos famosos aí no decorrer da história do esporte mundial no século XX. Por exemplo, em Berlim, o Hitler usou a Olimpíada de Berlim em 36. Mas lembra que teve o maravilhoso Jesse Owens para contrapor. Em Tóquio, o renascimento japonês em 64. Na Cidade do México, foi a primeira Olimpíada a fazer num país subdesenvolvido, mas teve a luta pelos direitos civis. Nós tivemos lá aquela foto maravilhosa do Tommy Smith e do John Carlos colocando, empunhando os braços e falando assim, ó, Estados Unidos tem que parar com o racismo. Então foi uma luta pelos direitos civis. Munique teve o problema do atentado. Daí nós tivemos o Moscou, que os Estados Unidos não foram, e depois a União Soviética não participou da Olimpíada de Los Angeles, em 84. Em Seul foi, como falei para vocês, a reafirmação. Em Barcelona foi aquela Olimpíada pós-fim, ou a queda do Muro de Berlim, e pós-fim da União Soviética. Então tanto é que a União Soviética foi até como SEI, Comunidade dos Estados Independentes. E quando a gente fala do Brasil, gente, o Brasil, queira ou não queira, falando da COP30, a gente vê muita crítica, mas o Brasil sempre organizou eventos. Lembra da Rio 92? E especialmente depois da Copa do Mundo 2014 e Olimpíada 2016, o Brasil tem know-how para fazer grandes eventos, tudo bem? Lembra, na Copa do Mundo 2014, o Brasil gastou 25 bilhões de reais. Os principais legados da Copa do Mundo de 2014, não vamos esquecer do 7-1, né, gente? Nossa, que coisa, né? Mas vamos falar de legados, tá bom? Nós tivemos alguns legados na Copa do Mundo. Foram a modernização de infraestruturas de estádios. Hoje nós temos estádios mais modernos, o que elevou o padrão de conforto e segurança. E teve uma melhora do torcedor. Hoje nós temos depois, pós-Copa do Mundo, nós tivemos um aumento de média de público nos estádios, tá bom? Para a Copa do 2014, o governo brasileiro planejou e executou obras de modernização de ampliação de 12 aeroportos, melhorou muito o aeroporto de Brasília, tá bom? E a construção do aeroporto de Natal. Então, nós tivemos uma melhoria, mas ninguém passa pano. Os principais problemas da Copa do Mundo 2014 no Brasil envolvem gastos públicos excessivos, denúncias de corrupção, atrasos nas obras de infraestrutura e grandes protestos populares. Não esquece, gente, nós tivemos um monte de promessa que às vezes não foram cumpridas. Por exemplo, algumas linhas de metrô que foram prometidas em São Paulo não foram entregues até hoje. Então ninguém vai passar pano aqui. Eu só quero relembrar, gente, para vocês, deixar destacado, quando a gente fala da corrupção, às vezes naquele momento eu falo de corrupção e depois não vejo o prosseguimento dessa denúncia. Fica um denuncismo só, ninguém está passando pano aqui. Mas há necessidade de nós acompanharmos posteriormente. Quando acabou o evento, todo mundo esquece, tá bom? Por exemplo, quando a gente fala da Copa do Mundo, o Datafolha, na época, demonstrou que 83% dos estrangeiros avaliaram como positiva a organização da Copa. Uma coisa interessante, os estrangeiros vieram para cá e falaram, lembra que daí nós criamos ilhas de turismo, mas mesmo assim nós fizemos uma Copa, mesmo tomando 7-1, né? Quando fala das Olimpíadas de 2016, a Olimpíada teve um custo maior porque tem mais esportes. O custo da Copa é mais diluído, é país. O Rio de Janeiro recebeu só ele todos esses investimentos, né? Foi mais ou menos 43 bilhões de reais. Opa, a Copa 26 bilhões, 25 bilhões, a Olimpíada 43 bilhões de reais, sendo 21 bilhões do governo público, e daí nós tivemos também 22 bilhões da iniciativa privada. Então foi os dois, a iniciativa pública e privada, se juntaram. E lembra que o Rio de Janeiro, gente, é a principal cidade do Brasil turística, tá bom? Os principais legados da Olimpíada do Rio de Janeiro foram a mobilidade urbana com o BRT e VLT, uma linha de metrô, a transformação de infraestrutura esportiva em equipamentos públicos, como escolas, parques, e a revitalização de áreas urbanas, como o Porto Maravilha e o Boulevard Olímpico. Olha que coisa interessante. Então, o Rio de Janeiro, nós tivemos algumas infraestruturas remodeladas e muitos investimentos. Mas os principais problemas, gente, da Olimpíada foram a crise econômica, a instabilidade política. O Brasil estava vendo, teve
teve o golpe contra a Dilma. Olha só, gente, é um negócio, tá bem nesse processo de impeachment, tá bom? O país enfrentava e gerava problemas de segurança, infraestrutura deficiente e preocupações com o custo do evento. Mas mesmo assim, o Comitê Olímpico Internacional falou o seguinte: o Rio de Janeiro, ou Rio 2016, foi a mais perfeita das Olimpíadas Imperfeitas. Uma coisa interessante, a mais perfeita das Olimpíadas Imperfeitas. E todo mundo falou muito do sucesso também dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Então foi muito bem organizado. Lembra que daí fica um mês inteiro de Olimpíadas, tá bom? Então nós, Copa do Mundo, fizemos vários Pan-Americanos também, e a Olimpíada. Então nós sabemos fazer isso, tá bom? E lembra que nós tivemos a Rio 92. A Rio 92, gente, mesmo que não teve um impacto enorme quando a gente fala de urbano, grandes obras, mas só que o Rio 92 fez assim, colocou o Brasil no cenário mundial ambiental. E foi muito importante porque a partir da Rio 92 nós tivemos várias reuniões, até a reunião também para fazer o Acordo de Paris. Então nós temos aí um contexto muito significativo, né, dessa conferência que a ONU organizou em 1992 e foi no Rio de Janeiro. Qual foi a importância para o Brasil? Protagonismo internacional, política ambiental estruturada. Tivemos uma conscientização nacional. A partir daquele momento, nós começamos a falar mais em ecologia, mais em meio ambiente, não foi só de mudança climática. Para o mundo, nós tivemos aí a palavra expressão desenvolvimento sustentável, Agenda 21, uma legislação ambiental que levou para fazer convenções do clima, convenções de biodiversidade, da desertificação, né? Uma participação social de ONGs, da sociedade civil. Então, teve uma voz maior nesse fórum global ambiental. A Rio 92 preparou o caminho para Rio mais 10, Rio mais 20 e até chegar na COP 30, tudo bem? Consolidando o Brasil como referência mundial de sustentabilidade. Foi um sucesso porque foi uma das conferências, gente, que mais aglomerou, mais juntou chefes de Estado, a Rio 92, tá bom? E falando da COP 30, olha a aula de atualidades de COP 30, por favor, nós temos aí um gasto entre 8 e 11 bilhões de reais, tá bom? Desses 8 e 11 bilhões de reais, nós temos dinheiro do governo federal, utilizando diretamente para o evento, especialmente para fazer o parque da cidade, que é a sede da COP30 agora em novembro, tá? Então, é um dinheiro que foram 390 milhões, além da cessão do terreno que era do governo federal, o antigo aeroporto. Então, fez o parque ali para receber, foi todo remodelado e vai ficar como uma estrutura para a população de Belém. Porra, ainda bem, né? Então, essa junção do valor do parque e do dinheiro feito para fazer as estruturas deu 775 milhões de reais. E investimentos urbanos. Esses investimentos vieram principalmente do governo federal e do BNDES, da Binacional Itaipu, que investiu cerca de, e governo Pará, com 1 bilhão, a contrapartida do governo Pará. Então, todos esses gastos que foram para remodelar parques, para remodelar parques lineares, as docas, criar também a refuncionalização e a reforma dos mercadões, tudo bem? Tanto o Mercado São Brás, como o Parque Garapé São Joaquim, e também, gente, o Ver-o-Peso e obras de infraestrutura de saneamento, é muito interessante. Belém passa de 19% de saneamento básico, passa para 40%. É muito interessante, quer dizer, ia demorar muito tempo isso aí. Então, esse alinhamento do governo federal com o governo estadual e empresas públicas é muito interessante, tudo bem? Então, quando a gente fala de COP30, tem que ser, apoio totalmente fazer essa COP30 em Belém, porque o Brasil volta a ter esse protagonismo e influência, uma oportunidade de reafirmar o papel do Brasil como líder ambiental global, destacando avanços em energias renováveis, bioeconomia, agricultura de baixo carbono, desenvolvimento regional sustentável para o Brasil e a diplomacia e imagem internacional. Isso, gente, é muito difícil você construir imagem nesse mundo, né? Então, quando acontece no Brasil e muitos chefes de estados estão aqui, das mais variados mundos desenvolvido, subdesenvolvido, isso cria uma diversidade interessante e mostra que o Brasil é um lugar para se discutir, né? Então, para o mundo também tem uma importância.
Primeira coisa, vamos olhar como que é a Amazônia, né? Está sendo feita na Amazônia. Opa, né, nós temos estratégias de adaptação aos impactos climáticos, e implementação efetiva do Acordo de Paris, mesmo sem a participação dos Estados Unidos, mas está a China aí também, tá bom? E justiça e inclusão climática, tá bom? Da justiça social junto com a discussão climática, né? Destaca o papel de povos indígenas, comunidades locais, mulheres, jovens e construção da solução sustentáveis e também igualitárias e também equitativas. Então, tem, foi muito importante, está sendo muito importante ter essa a COP em Belém. Mas é lógico, gente, vai ter crítica. Então vamos olhar aqui quais são as principais críticas, e eu vejo que as principais críticas que foram feitas, elas são às vezes potencializadas até pelos brasileiros. E eu acho interessante a gente fazer críticas, mas por vezes com esse negócio de não gosto da palavra polarização, gente, que parece que os dois lados são extremos. Eu vejo um lado pesado extremo. Dá uma olhada, gente, nas principais críticas. A principal crítica surgiu lá em agosto, com o negócio dos preços dos hotéis, levam países a considerarem não comparecer à COP30. Então criou um pânico agora há pouco, em agosto, né? Que estava realmente caro e depois o governo fez a intervenção. Contratou 2 grandes navios para dar uma maior oferta de leitos, né? Utilizando escolas também, refuncializando escolas para virar meio que o hostel. Então, mas lógico que tem uma inflação. Custo de Belém recebe críticas de governos ambientalistas e ameaça esvaziar a COP30. Então eu vou sempre aumentando, a grande imprensa vai aumentando, porque quero vender jornal também, né? E o Globo, olha lá, né? O jornal O Globo, da participação inviável à pressão por mudança da sede, como os países europeus reagem à crise de hospedagem na COP30. Que, por exemplo, há uma semana atrás já, nós estamos em novembro agora, semana que está acontecendo a COP30, uma semana já tinha baixado 50% o preço. Então teve mesmo uma especulação, mas criou um pânico de até a grande imprensa falou o seguinte: eu tenho que sair a COP de Belém. O Globo fez um editorial, né? O grupo Globo fez um editorial que começou uma campanha para pegar a COP30 e levar um pedaço dela para o Rio de Janeiro. Ah, não, gente, por favor. Foi escolhido Belém. Foi escolhido Belém. E no primeiro dia, olha só, gente, jornalistas famosos falando do preço de coxinha. Ô, gente, vai em qualquer evento que seja de música, evento de Fórmula 1, de Copa do Mundo, nós vamos ter preços inflacionados. Mas nós temos que saber adequar no primeiro momento e dar também e readequar os preços para todo mundo. Então, o primeiro impacto é aquilo virou só fofoca. Ao invés de discutir coisas importantes, vai discutir fofoca, né? Hotel, táxi, açaí, preço salto em Belém antes da chegada dos copeiros, né? Quer dizer, as pessoas que estavam vindo para a COP, né? Mas depois foi tudo acertado, né? Então é mais legal fazer fofoca, né? Jornalista famoso revolta a pagar 99. Eu sempre vejo assim, às vezes você vai num Lollapalooza, no Detal, no Rock in Rio, ver o preço das coisas também. Isso é um efeito normal, triste, é um efeito normal. E daí, o que nós vemos é esse detalhe, né, gente? Foi logo que começam a surgir essas críticas e esse editorial do Globo falando que para mudar para o Rio de Janeiro, parece que a imprensa Rio-São Paulo ou do Sudeste usou de muito preconceito, de xenofobia, aversão por, né, do estranho, que o estranho é brasileiro, é estranho, né? Então não é. Vai acontecer em Belém, e o governo lá reafirmou que acontece em Belém, está acontecendo em Belém, com todos os seus problemas. E daí vem um jornal lá, Amazônia Online lá, a cobertura preconceituosa da imprensa Rio-São Paulo sobre a COP30 em Belém. Olha outra coisa, Lula critica preconceito contra o Norte e reforça, a COP já está garantida. Depois, o Helder Barbalho, o governador do estado do Pará, diz que Belém é vítima de preconceito por sediar a COP30, faz aceno a Lula e critica diplomatas da ONU, porque o que acontece? Muitos diplomatas da ONU começam a criticar esse preço. E logo em seguida, o governo toma atitudes para baixar o preço e adequar, principalmente, os grupos de países em desenvolvimento, para adequar e ter a representatividade. Então, ao invés de eu
ver as saídas, eu fui só tocando fogo. Mas tinha o interesse por trás de levar a COP para o Rio de Janeiro. Não, a COP vai acontecer, está acontecendo em Belém, com todas as suas, com suas fragilidades, mas para mostrar como é a Amazônia. Belém vira, o site Alma Preta, Belém vira alvo de ataques xenofóbicos após reportagem do Profissão Report sobre a COP30. Coisa interessante, né, gente? Nós, por vezes, né, nós utilizamos de uma argumentação, às vezes, que parece uma coisa econômica, parece uma fragilidade insuperável, para atacar os próprios brasileiros. Então, nós vemos muito desse problema que realmente, gente, existem problemas? Sim, mas a realização da COP30 em Belém é um importante marco para o Brasil e para a própria cidade, para mostrar que nós podemos sair do eixo Rio-São Paulo e fazer eventos grandiosos no país. E não podemos, o que nós vemos na grande imprensa do Rio de São Paulo é fazendo esse preconceito contra Belém. Né? E parece uma imprensa, só que é motivada por fofoquinhas, né? Vamos lá solucionar, fala agora da COP30, né? E muita gente fala assim, as delegações não vão vir. Todas as delegações dos países que se propuseram a vir foram confirmadas. Está acontecendo a COP30 em Belém, linda, maravilhosa. Entenderam? Não temos que passar pano para os problemas, mas está acontecendo sim. Os mega eventos, sejam esportivos, os mega eventos que sejam eles, de meio ambiente, eles devem acontecer. Gente, na Olimpíada de Atlanta só deu problema, teve problema na Olimpíada de Londres, teve problema na Copa do Catar, teve problema na Copa da Rússia, teve problema em Baku, que teve menor representação do que aqui no Brasil, sabe? Existem problemas, mas não temos que pensar numa coisa que os eventos têm que ser igual um shopping center todo higienizado. Não, o mundo tem que conhecer os problemas e a gente tem que ter segurança. Mas que os grandes eventos, sim, eles dão visibilidade, eles fazem investimentos que às vezes talvez nunca trariam esses investimentos, isso é fato. Isso é fato. E nós vemos tristemente a própria imprensa brasileira batendo nos nossos irmãos do norte do país. E está acontecendo e vai acontecer. Né? E assista, por favor, a aula só de COP30 e depois nós vamos ter uma aula de finalização de como foi o evento. E sem passar pano, mas só mostrando o sucesso ou os problemas que a COP30 em Belém apontou. Tudo bem? Então, um grande beijo para vocês. Bem-vindos ao canal Geografia em Tudo. Dá o seu like, se inscreva no canal e assista a aula, como eu falei para vocês, da COP30. E essa aula parece uma indignação, gente. Um beijo do Prof. Eligial. Bem-vindo ao canal Geografia em Tudo.